Bom, a Vera falou há pouco do Alckmin, vamos então falar do Tucano. Segundo uma reportagem da Folha, Geraldo Alckmin visitou ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi o primeiro encontro da dupla desde a aproximação entre Alckmin e Temer. O ex-governador tenta acalmar, os ânimos do DEM, que abriu conversa, a gente está falando disso aqui, com o Ciro Gomes, como a gente acabou de dizer. Alckmin foi ontem a Brasília para se reunir com deputados e senadores do PSDB. Ele apresentou as principais linhas que o partido defenderá na economia durante a eleição. Também foi discutida a estratégia de marketing na campanha. João Dória também estava na capital federal. Em conversa com jornalistas, o ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo afirmou que o PSDB pode defender o legado de Michel Temer em troca de apoio do MDB. Alckmin desconversou, disse que o MDB já tem candidato, Henrique Meirelles, e que por isso, o Andreasa, seria uma indelicadeza falar sobre o assunto. O que você acha? O DEM é essencial para a candidatura do Alckmin? Enfim, qual é a tua análise aí? Pode ser importante, Se prosperasse essa aliança tão aventada na semana passada entre PSDB e MDB, talvez o DEM tivesse um papel menor nesse arranjo. Mas vocês vejam o seguinte, no caso do DEM, a aproximação, falamos aqui também sobre isso no programa nos últimos dias, a aproximação do DEM e Ciro Gomes, da parte do DEM, é mais uma estratégia de manter o balão cheio, com gás, com musculatura, para vender caro a aliança lá na frente. Para mim, só faz sentido nesse aspecto, quer dizer, o DEM em busca de um lugar em que tem uma existência para negociar lá na frente o seu devido lugar, que sempre foi, na chapa também, sinto muito, DEM, mas é linha auxiliar do PSDB histórica, como é o PPS, entre outros. Isso nesse aspecto. Agora, o discurso do Dória, que bota a bola na frente, de alguém que está muito entusiasmado, mas tanto o Alckmin como o Temer, relativamente a essa aproximação e a possibilidade de defender o legado do governo Temer, já reagiram pós saída do Joaquim Barbosa. Quer dizer, mudou da noite pro dia, nós falamos sobre isso aqui no programa, que isso aconteceria. Houve aquela aceleração do discurso, com medo da figura, da ameaça que o Joaquim Barbosa representava, bagunçava mesmo o tabuleiro, e era preciso que as forças de centro tentassem se compor para se proteger. Uma vez que o sujeito sai da disputa, aí a conversa está aberta, que bom, conversaremos, mas já com data marcada. O Temer já falou de julho, o Alckmin já falou de julho, calma, tudo é possível. Então, agora o ritmo volta a ser ditado pelo establishment, pela máquina, pela perspectiva de campanha, a conversa está aberta, não tem volta. Mas os discursos hoje são claramente de bola no chão, calma, já passou. É que o Dória, tá empolgado, mas vai aprender. Vera. É engraçado isso, porque é cada um puxando a sardinha para sua brasa. Interessava aquela aceleração das conversas, porque o Joaquim Barbosa era um fator que podia se transformar ali do dia para a noite em algo, um fato consumado, a ida dele para o segundo turno poderia ficar mais consolidada, então todo mundo se assustou. Inclusive pesquisas feitas depois da saída dele do páreo, como uma do Vox Populi que eu vi hoje, já mostravam o Joaquim Barbosa num patamar empatado com o Bolsonaro e com uma boa chance no segundo turno. Então não era de todo errado esse cálculo. Agora, as coisas vão mais devagar, mas eu acho que é pasta de dente que saiu do tubo. Não dá para você voltar, não dá para a gente imaginar que o Temer, por mais que fale, vai voltar do dia para a noite a ser candidato, até porque ele continua tendo 1%, continua tendo 70 e tantos por cento de reprovação. Não dá para imaginar que o Rodrigo Maia vai ter algum alento, porque a candidatura dele já está cansando, nunca saiu do 1% e ele precisa cuidar da vida dele para a presidência da Câmara. Então essas conversas voltam, atendem uma hora um ritmo ou outro, mas eu acho que sim, sem um outsider clássico, a tendência é que as candidaturas comecem a decantar para um quadro com menos candidatos e alguma lógica de alinhamentos ali. Nessa coisa DEM, essa sessão do DEM Sudeste, que tem o Rodrigo Maia e tem também o Rodrigo Garcia,
que é o líder do partido e o presidente aqui em São Paulo, se interessam por uma aliança com o PSDB, claramente, porque isso tem reflexos na eleição do Rio, tem reflexos na eleição em Minas e em São Paulo. E aí é que o Dória entra tentando costurar um acordo casado. Então, a gente está nesta fase em que cada um tenta puxar a brasa para sua sardinha, mas eu acho que antes de julho a gente vai ter algumas definições. Eu acho que esse prazo foi trazido um pouco para antes da Copa. Marcelo Madureira. Pois é, como já disse, aberta a temporada de caça ao voto de centro. Então, todas as forças políticas se propõem, né, a se colocar como a opção, a verdadeira opção de centro, né? O verdadeiro centro sou eu. E, como a Vera falou, isso é pasta fora do tubo. Não tem mais jeito, com esse fenômeno Joaquim Barbosa, desencadeou um processo que agora você vai ter que, com Copa do Mundo, sem Copa do Mundo, tá um pouco cedo, você vai ter que se reposicionar. Eu concordo que, na minha opinião, o Rodrigo Maia, na verdade, a cartada dele, toda a jogada dele, manter essa certa liderança que caiu no colo dele através da presidência da Câmara dos Deputados e isso tudo, ele quer consolidar isso. Não vejo por que justificar que ele sinceramente possa crer que seja um candidato efetivo à presidência da República. Agora, ele pode realmente coordenar, atrair uma força expressiva de parlamentares em torno dele, já barganhando aí um futuro, né, pós-eleitoral. No caso do presidente Temer, ressuscitar esse desejo que o Michel Temer tem de ser candidato à presidência da República, baseado, não sei em que sentido, para mim é um sonho de uma noite de verão. Eu acho que agora, domingo, Dia das Mães, se a mãezinha do presidente Temer ainda for viva, se ele for visitar a mãezinha dele, é capaz dele ser vaiado na própria mesa de jantar. A mãe, fora Temer, fora Temer! Entendeu? Ele não tem popularidade nenhuma. Então, é difícil. Você vê, então, que o movimento do João Dória, o PSDB, você começa a ver os contornos dessa nossa política nebulosa, você começa a ver alguns contornos da velha, e não diria boa, mas da velha e tradicional política brasileira. E a gente vai falar do Temer na sequência, mas acho que vai ser muito interessante, né? Ô Vera, você tem alguma informação de alguma pesquisa? A próxima pesquisa será muito interessante porque a primeira sem o Joaquim Barbosa, né? Sem o outsider aí nessa corrida. Você tem alguma informação do que vem por aí de pesquisa, Vera? Eu tenho olhado, porque estou com essa mesma curiosidade que você, todos os dias a página de registros de pesquisas do TSE. Por enquanto nada? As que havia até hoje registradas, todas elas, porque tem que registrar também o questionário, constava ainda o Joaquim Barbosa. Então tinha Paraná Pesquisa, tinha esse Vox Populi, todo mundo gastou dinheiro à toa com o campo. O Patrick vai ter que refazer.